Olá, bem-vindas ao Ateliê Roberta Paciência. Hoje a gente vai fazer a Necessaire Box quadradinha. Eu vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo em 3 tamanhos. Essa aqui que é um pouquinho maior, essa mais simplinha que é um pouquinho menor do que essa, e aqui assim, que é mais um tamanho apropriado para estojo escolar, que aqui cabe caneta, régua, tesoura, essas coisas, e essas aqui mais para maquiagem, para produtos de higiene. Vamos começar? Para fazer a necessária, a gente vai precisar de um tecido, no caso desse aqui é 30 por 40. Nesse caso eu aproveitei quadradinhos que eu já tinha de tecido, emendei e fiz um quilting simples. Aí aqui pode ser ou um tecido liso, ou assim quadradinho, ou várias outras técnicas que a gente tem de aproveitar retalho, aí fica livre. O importante é que no final eu tenho uma peça de 30 por 40. A minha eu estabilizei na manta, e eu pus um TNT fininho. Eu coloco o TNT porque minha máquina não gosta de costurar direto na manta. Se sua máquina costura sem problema, é só colocar a manta, ou R1 ou R2. Eu uso a R1 porque ela é mais fininha, ela é mais maleável. 2 tecidinhos de 10 por 10 que eu vou dobrar como se fosse viés, eu passo dobrando ao meio e depois dobro as pontas para dentro, que a gente vai costurar aqui as 2 bordinhas para fazer o puxadorzinho do zíper, esse daqui, ó, esse detalhe aqui, ó. Aí é uma para cada lado. O zíper, eu sempre meço o zíper 4 centímetros menor do que a minha peça, porque eu faço esses acabamentos aqui para eu não precisar fazer o acabamento na lateral da peça com o zíper, fica sempre no tecido o acabamento. Para fazer esse acabamento, a gente usa 2 retalhos de 4 por 4 centímetros, uma vez no tecido de fora, uma vez no tecido de forro. Aqui, como o meu são vários tecidos, eu escolhi uma das cores que tinha ali nos quadradinhos, aí eu passo uma costura e rebato. E material também a gente vai usar o forro, 2 pedaços, no caso desse 30 por 21 centímetros, mas vai ter a medida dos outros tamanhos. 2 pedaços, porque a gente faz o acabamento no forro, a gente não precisa fazer o acabamento do box com o viés, por isso que são 2 pedaços. A gente vai começar aqui pelo zíper. Eu alfinetei o direito do tecido na parte alta da cremalheira, que é a parte que fica para fora da peça, do zíper, e o direito com a parte interna do zíper, fica direito do tecido com o direito do tecido. Vou fazer uma costura com um pé de máquina. Cuidado só na hora de passar em cima da cremalheira. Zíper aqui, atenção para já estar com os cursores, porque já aconteceu de fechar a peça e quando você vai ver a peça pronta para desvirar, cadê o cursor? Não passou o cursor. E aqui a gente vira os 2 para fora e rebate a costura para fazer uma costura aqui de acabamento. Vou reservar o zíper e vou fazer as 2 costuras aqui nos meus puxadores. Aqui a costura é menor do que um pé de máquina, é bem na beirada da peça. Se quiser aqui fazer com pontinho decorado, quem usa máquina doméstica, fica bonitinho também. Aqui é só pra... E eu gosto da costura dos 2 lados, eu não gosto da costura de um lado só. Eu sempre faço dos 2 lados. Esse aqui a gente reserva por enquanto. A minha peça, como ela é reta aqui, ó, essa costura, quando eu fui refilar, eu deixei ela bem no meio, então não precisei fazer a marcação de meio, mas se fosse um tecido liso, aí eu precisaria marcar o meio da peça para eu posicionar o zíper. O zíper aqui eu vou tirar esse excesso, deixar o tecido rente ao zíper. Dos 2 lados eu faço isso. E marco o meio do meu zíper também. Para marcar o meio, ó, eu acerto costura com costura e venho aqui e marco o meio. Marcar sempre com marcador temporário, que depois a gente consegue tirar com o ferro para não estragar a peça. Caneta de papel não é caneta para marcar tecido. Posiciono o meu zíper aqui no meio, alfineto.
Venho com o forro. O meu forro eu já marquei o meio também dele, que é a parte onde eu vou costurar, ó, também já marquei o meio. Aí eu vou posicionar meio com meio, alfineto. E venho costurar. Quem é iniciante, quem tá começando, se quiser vir aqui, pode vir e fazer uma costura de segurança primeiro para prender o zíper, depois a gente põe o forro. Calcador apoiado aqui na cremalheira do zíper, cheguei no cursor, levanto, deixo a agulha parada dentro do tecido, levanto o meu calcador e passo os dois cursores para o outro lado. Posiciono. Vou virar o meu forro, acerto aqui bem com a unha e vou rebater a costura, tomando sempre cuidado para o meu forro aqui tá bem puxado para trás, para ele não ficar subindo e enroscando no cursor quando a gente abre e fecha o zíper. Vou vir aqui pro outro lado, meio com meio, lembrando que eu não fiz a marcação porque a minha costura de emenda dos quadradinhos tá bem no meio, forro, marcado meio, posiciono meio com meio e venho pra máquina. Cheguei aqui num ponto, passo os meus cursores pro lado de lá, sempre a agulha parada dentro da peça, e aí a gente levanta o calcador para passar o cursor. Aí agora aqui, pra gente conseguir rebater essa costura, acerto aqui. Essas linhazinhas aqui é bom sempre tirar antes de costurar, pra depois a gente não precisar ficar fazendo esse arremate de ficar cortando linhazinhas. Abro o meu zíper, enrosco na etiqueta. Vou virar pra cá. Acerto o meu forro e seguro. Aí aqui a gente vai rebater a costura, só que como tá tudo preso, a gente vem, ajeita um pedaço e costura um pedaço. Ajeito um pedaço e costura um pedaço. Ajeito um pedaço e costuro. Como o zíper tá aberto, a gente consegue ir ajeitando e costurando. Só não dá pra ser rápido, tem que vir um pouquinho mais devagar, mas compensa porque o acabamento fica bonito. Tiro da máquina, corto a linha. Dá um pouquinho de trabalho, mas o acabamento compensa. Aí fica rebatido dos dois lados e com acabamento aqui, ó, dos dois lados. Aí eu posso fechar o zíper, mas não precisa fechar tudo. Vou aqui juntar aonde acabou minha costura
com a costura aqui do zíper para marcar o meio da peça. Do outro lado a mesma coisa. Acerto aonde acabou minha costura com aonde acabou minha costura e marco o meio da peça. Abro, põe forro para um lado, forro para o outro. O acabamentinho que a gente fez, que vai ser essa alcinha aqui, ó, a gente já posiciona agora para não ter perigo de esquecer. O que que eu faço? Eu dobro ao meio, posiciono aqui bem centralizado e passo uma costura de segurança. Só para ele não sair daí. Do outro lado, a mesma coisa. Dobro ao meio, posiciono aqui no terminal do zíper, nesse acabamento que a gente fez no zíper, e passa uma costura de segurança. Tá marcado o meio, aí eu venho pro outro lado, acerto costura com costura e vejo se meu forro tá terminando certo. Alfineto, que eu vou fechar só o fundo do forro agora. O outro lado a mesma coisa, acerto costura com costura, vejo se o meu forro tá terminando certo e alfineto. Eu vou costurar o fundo de ponta a ponta, só que aqui no meio eu vou deixar uma abertura para eu desvirar a peça. Eu só tenho que tomar cuidado para aqui eu fazer uma costura suficiente para depois eu conseguir marcar a caixa de leite. A minha caixa de leite vai ter 5 centímetros, então do meu eu preciso deixar mais ou menos uns 3 dedos costurado para eu conseguir fazer a caixa de leite depois. Começo e termino com retrocesso, ó, retrocesso. Aí que eu faço? Eu paro, ó, passo, nem corto a linha, retrocesso. A linha depois, o do meio, depois eu corto. Aí agora a gente vai começar a fechar a nossa necessaire. Meio, eu ajeito bem aqui no meio. Aí eu vou costurar só a parte que pega o corpo. O forro, ó, tá solto aqui. Um pé de máquina. Venho lá da ponta até chegar no zíper, ó. Do último ponto bem pertinho do zíper, retrocesso e tiro da máquina. O outro lado a mesma coisa, só que agora aqui eu vou começar bem rente aonde tá o meu zíper e vou vir um pé de máquina. Aqui é bom fazer um retrocesso, retrocesso, tiro. Mesma coisa do outro lado, acerto bem a peça. Um pé de máquina, venho até chegar aqui no zíper. Do outro lado, a mesma coisa. A primeira vez que faz nesse método dá um pouquinho de trabalho, mas depois que a gente pega o jeito, ela vai que vai e ela fica com acabamento bonito. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com o forro. Acerto ela aqui no meio. Se quiser, o forro, como é mais molinho, eu venho aqui, ó, e alfineto ele pra ele não sair do lugar. Mesmo eu cortando meu forro com 1 centímetro maior, porque eu dividi ele em 2, eu perdendo aqui, porque eu sei que eu vou ter a margem de costura, ele dá certinho do tamanho da peça. Se ele ficar um pouquinho, pouca coisa, maior ou menor, não tem grandes problemas. Agora, se ficar sobrando aqui mais de um dedo, aí tem problema. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vou pelo forro, acertei. Começo lá na lateral,
venho devagar até chegar bem rente ao zíper. Venho pro outro lado. Começo bem rente. Pro outro lado, a mesma coisa. Cheguei próximo ao zíper, retrocesso e para esse lado. Só cuidado se ficar muito alto, que aí fica ruim de enfiar aqui na máquina, mas vai. E não deixar o cursor aqui no canto, porque o cursor no canto também atrapalha. Aí agora eu venho aqui, pelo lado que tá, no caso o meu tá o TNT, no de vocês seria uma manta. E vou costurar da onde terminou uma costura até onde começou a outra, pra gente fechar essa parte do zíper. Preciso só prestar atenção, vou até marcar com o giz aqui, ó, aonde tá uma costura minha e onde tá outra, pra vocês conseguirem ver na câmera. Ó, tá vendo? Eu marquei, ó, onde tá terminando uma, onde tá terminando a outra. Eu vou costurar desse ponto até esse ponto. Do primeiro ponto aqui, o primeiro ponto aqui. Não posso passar e não posso passar, porque senão eu prendo o forro. Aqui é só pra gente fechar aqui, aonde é o zíper, pra isso aqui não ficar aberto. Olho lá no último ponto, retrocesso e venho até o próximo ponto, retrocesso. Mesma coisa pro outro lado. No último ponto, retrocesso e venho até encontrar com o outro lado. Deixa eu limpar aqui. Tira esses excessos de linha. E agora a gente vai marcar as caixas de leite. Para ela ficar mais altinha, eu vou fazer 5 por 5. Se eu quiser ela mais baixinha e mais larga, eu faço a caixa de leite menor, 4 por 4, 3 por 3. Para esse tamanho, a melhor caixinha de leite para mim é o 5 por 5. 4,5 por 4,5, 4 por 4 também fica boa. Muito menor que isso, ela fica muito baixa e muito larga, fica estranha. E a 6 por 6 também daria para fazer, só que ela fica estreita e bem alta. A 5 por 5 é a melhor que eu achei, a melhor medida que eu cheguei para a caixa de leite nesse tamanho. Vou marcar aqui. E no forro a mesma coisa, só que aí do forro a gente marca do outro lado. E para marcar a caixa de leite, a gente vem aqui, ó. Essa minha régua já tem 5 de largura, então eu só preciso me preocupar com a base. Aqui, essa lateral eu vou pôr bem na costura. E aqui a minha marcação de 5, eu coloco aqui na base da minha marca. E eu vou fazer isso dos 4 lados. Aí eu vou dar uma pausa no vídeo, quando a gente voltar já tá tudo marcado. Marquei os 4 cantos, Venho aqui, ó, o zíper tá um pouquinho aberto. Eu vou ajeitar, vou abrir e vou costurar em cima da linha e vou reto até o outro lado, para fechar a minha caixa de leite. Corto o excesso, mas não corto muito perto da costura, ó, sempre deixo uma margem. Aí vou fazer também aqui no forro uma vez. Aí depois a gente volta já com as 4 costuradas, porque aí é tudo igual os 4 cantos. Acerto bem, venho pra máquina, começo e termino com retrocesso. Aí eu vou repetir o mesmo passo nos 4 lados. Retiro o excesso.
vai tirando esses excessos de linha para ele não ir para dentro da peça na hora que a gente vir. Aí vou fazer a mesma coisa nos outros 3 cantos do forro e nos outros 3 cantos do corpo. Costurei as 4, cortei os excessos, tanto do forro quanto da parte principal, viro. Aqui normalmente eu já viraria pro direito, conferiria todo o lado direito, para depois finalizar. Mas pra gente não ficar virando e desvirando muitas vezes aqui, eu vou fechar o fundo. Eu fecho na máquina mesmo. Sempre linha da cor do tecido. E aqui é uma costura, como se fosse a costura de segurança. É bem na borda, não é pé de máquina. Preciso ajeitar. Aqui eu tenho uma etiqueta que eu ponho na parte de dentro das peças. Eu já venho e coloco aqui. Principalmente para quem faz para vender, tem que ter etiqueta. E hoje em dia tem bastante gente que faz etiqueta, a gente consegue achar etiqueta bonita num preço acessível. E tem lugares que fazem poucas quantidades, para quem tem a produção pequena. Compra poucas etiquetas, aí vai testando até chegar na que mais gosta, porque tem vários tipos, tem bordada, tem sublimada, tem nas fitinhas de cetim. Tem de tudo quanto é jeito. Fechei. Viro pro direito. Aqui, como ela foi toda feita de retalho, ela não vai bater mesmo as costuras, não foi pensado para isso. Esse é o charme dela. Ela vai ser feita de vários retalhos. Ficou pronta a nossa peça. Para peça assim, que a gente abre e fecha bastante, eu sempre coloco 2 cursores. A não ser que fosse muito pequenininha, eu colocaria um cursor só. Mas geralmente, passou de 25 centímetros de zíper, eu já coloco 2 cursores. Aí ela ficou desse tamanho aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica, ó. Sério? Ó, ela fica um tamanho bom, ó. Aí essa daqui que tá menorzinha também, ó. Essa aqui, só pra finalizar, fazer um charminho, eu fiz 2 folhas de tecido e um botão forrado. Essas folhas aqui eu vou gravar uma aulinha curtinha, rapidinho, e colocar como dica pra vocês verem como é que eu faço. Que assim, a gente aproveita bastante os retalhos e ela dá um toquezinho diferente na peça. Esse modelo, tanto faz, tanto nesse tamanho quanto nesse tamanho, é que se fosse um jeans puro, com uma linha azul marinho, porque aqui a linha tá roxinha, tá vendo, ó? Para combinar com a cor do botão. Então, se for com uma linha azul marinho, uma necessaire masculina perfeita. Dá para fazer marrom, verde, aquelas estampas militares. Então, dá para fazer um modelo masculino e eles usam, o homem também precisa bastante de necessaire. Espero que vocês estejam gostando das aulas, que vocês consigam fazer, que vocês estejam costurando bastante. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, mostra para as amigas. Conseguiu fazer as peças? Posta nas redes sociais e marca Ateliê Roberta Paciência, que aí eu vou repostando as peças de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.